Amém. Louvado seja o Senhor. Você pode se assentar nesse momento. Nós louvamos a Deus por esse tempo. Louvamos a Deus pela oportunidade que Ele nos dá. E louvamos a Deus por você estar aqui nesta noite. Nós temos motivos para agradecermos ao Senhor por aquilo que Ele tem feito, por aquilo que Ele tem colocado diante de nós com um sentido de esperança, de fé. E você que está conosco, sendo a primeira vez, segunda vez, terceira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós recebemos você com muita alegria aqui na nossa igreja, Templo Batista, uma igreja acolhedora. Fique à vontade, junte-se a nós. Caso você tenha necessidades aí, que precise beber água, temos os bebedouros aqui do lado externo. Caso você precise utilizar o banheiro, pode usar aqui ao fundo, fique à vontade. Temos uma estrutura também para as crianças, caso você precise utilizar, tá bom? Bom, gente, nós somos desafiados sempre pela questão de missões, né? Nossa igreja é uma igreja missionária. E nós, quando falamos em missões, nada mais, nada é do que, de alguma forma, nossa igreja poder participar daquilo que Deus está fazendo ao redor do mundo através de pessoas. Então, hoje, nós temos a oportunidade de participar de 24 projetos missionários espalhados dentro do Brasil, fora do Brasil. Hoje pela manhã nós tivemos a presença aqui do pastor Carlos Augusto apresentando seu projeto missionário lá para o norte do país, num processo de ensino teológico lá no norte do país. E diante desses desafios que nós nos colocamos, nós temos criado alguns mecanismos, né? Alguns mecanismos para que possamos potencializar o envio de recursos ao campo missionário. E dentre esses, na semana passada, foi muito legal, muito bacana. A Noemi, ela esteve participando conosco, vendendo dos seus produtos, que é do seu ganha-pão, é da sua profissão. E ela esteve aqui vendendo desses produtos e toda a parte da renda ali, do qual ela está aferindo, ela vai destinar para missões. Louvado seja Deus por isso. Mas nós também teremos, no próximo domingo, nós teremos uma outra atividade assim, que envolve irmãos da nossa igreja, que tem uma empresa, que tem uma profissão e estão dispondo disso para abençoar o reino. E no próximo domingo nós estaremos recebendo aqui à noite a hamburgueria, né, do Washington e da Cris, a Golden Plate, e eles estarão vendendo hambúrgueres aí, e toda a renda ali, né, do lucro que tiver, vai ser destinada para missões. Então, está projetado aqui um pouquinho do que vai ser o valor. O valor será R$17 o combo, qualquer hambúrguer ali da carta que eles vão trazer, né? Então, tem alguns ali que, porventura, são muito bons, e eles estarão preparando aqui, e aí a ideia é que, quando terminar o culto, você possa ficar conosco, vai ter algumas mesas ali fora, e enquanto eles estão produzindo, a gente possa dialogar, conversar, bater um papo, e conforme for saindo os pedidos, a gente vai se alimentando ali, e aí toda a renda vai ser destinada para missões. Nós vamos compartilhar no grupo depois, e você pode me mandar pelo WhatsApp também, dos seus pedidos, porque é fundamental que a gente tenha uma noção, né, de quantos assim hambúrgueres nós vamos vender. Tem alguns irmãos aí que estão falando, vou comer 4, né? Outros estão falando, vou comer 3. Então, a gente precisa saber, né? Precisamos nos organizar. Então, você pode tanto comer aqui, como também, se você quiser, ali, diante do preparo, levar para a sua casa, tá bom? Então, o valor é R$17, tem aí a carta, o burger, o bacon, o salad e o cheddar, né? Então, você pode escolher um desses, virá com a batata e com o refrigerante. Olha só. Com essa proposta aqui, a gente quebrou o McDonald's. Quebramos o McDonald's. Não tem para o McDonald's aqui da Teotônio Vilela, Burger King vai fechar domingo que vem, né? Então, será aqui o Templo e a Golden Plate.
visando o quê? O projeto missionário, tá bom? Então, eu incentivo você a participar. E, às vezes, até você pode dizer, mas, pastor, eu não estou comendo hambúrguer agora, mas você pode doar para abençoar missões. Toda a renda será destinada para missões, tá bom? Então, hoje ainda eu mando no grupo o link, e aí você pode fazer seus pedidos por esse link, ou então simplesmente mandar uma mensagem para mim, ou pode mandar para mim no grupo do templo, a gente vai estar ajustando ali e fazendo os pedidos, tá bom? Mas vai dar certo, vai ser bênção, e isso daí é só uma parte daquilo que Deus está fazendo. Eu acredito que talvez você que tenha também uma atividade, assim, um negócio, trabalha com algum produto, eu incentivaria você a doar parte do seu tempo, parte do seu talento, parte dos seus esforços, visando missões. Porque Deus abençoa instituições que são missionárias. Eu conheço alguns empresários e pequenos empresários que se comprometeram com a causa de missões, e Deus tem abençoado grandemente os seus negócios. Entenda, me entenda, não é uma barganha, nós não estamos aqui falando que você é obrigado a fazer, mas eu só estou relatando daquilo que nós temos visto, que Deus tem abençoado lugares que têm um coração missionário, que abençoa projetos, que abençoa de alguma forma, e Deus faz com que aquilo que parecia ser uma saída de caixa se torne num grande investimento, Então, eu incentivo você a agir assim também, e eu acredito que Deus vai movendo da estrutura da igreja para que cada vez mais nós possamos potencializar assim missões e os projetos missionários, tá bom? Essa semana, nós tivemos aqui no nosso espaço mais uma turma do Sebrae. Graças a Deus por isso, tivemos mais uma turma do Sebrae. Temos alguns irmãos que estiveram conosco, alguns estão aqui, irmã Ilse estava conosco na semana, temos ali a Ludmila também, que estava conosco aqui na semana, aprendendo mais, né, para pôr nos seus negócios, para pôr em prática, e isso daí é uma forma. Nossa igreja, ela é uma igreja que nós temos sempre falado. Nós não queremos levantar os muros, nós queremos abaixar os muros. Tornar esse espaço um espaço que abençoa a nossa comunidade, abençoa os nossos vizinhos. E graças a Deus, por meio dos cursos do Sebrae, a gente tem tido essa oportunidade de conhecer novas pessoas, conhecer novas famílias e também ser desafiado com aquilo que Deus está fazendo na vida deles. É isso, gente. Bom, eu quero nessa noite, mais uma vez, observar algo que Deus tem falado conosco por meio das Sagradas Escrituras, e isso tem a ver com família. Isso tem a ver com família. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 7. Gênesis capítulo 7. E nós vamos ler essa narrativa que vai do versículo 1 até o versículo 9. Gênesis é o primeiro livro aí da sua Bíblia, e você observa nesse livro ali os relances da criação. A gente observa como as coisas foram criadas, feitas, esse relacionamento inicial de Deus com a humanidade. É um livro muito fantástico, que dá, assim, séries, né? Séries de Netflix, séries que são produzidas aí pelos grandes canais, e até mesmo novela, né? A gente viu que já saiu novela do Gênesis, né? Então, é lindo quando nós observamos aquilo que Deus nos apresenta, e nos apresenta com detalhe. E o capítulo 7 tem algo muito especial, que é algo que tem a ver com o relacionamento de Deus com a humanidade. E diz assim: depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque eu tenho visto que é justo diante de mim nesta geração. De todos os animais limpos, tomará para ti 7 e 7, o macho e a sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 e 7, macho e fêmea, para conservarem vida, sua espécie sobre a face de toda a terra.
Porque, passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme a tudo o que o Senhor lhe ordenou. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Noé entrou na arca, e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos, por causa das águas do dilúvio, dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de todo o réptil sobre a terra. Entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenou a Noé. Aqui a gente nota algo que tem muito a ver com o plano de Deus na constituição da humanidade, né? Quando a gente olha para a realidade de uma iminente destruição de tudo aquilo que havia já se constituído, alguns podem até se perguntar, mas por que Deus está fazendo isso? Por que Deus está apagando ali a história que havia sido construída até aquele momento para dar início a uma nova história? Será se Deus ele errou no projeto? Será se Deus ele calculou mal aquilo que ele havia planejado? E a resposta é não. Deus ele não projetou errado, Deus ele não calculou de uma forma errada aquilo que havia sido feito. Porém, diante da dinâmica da humanidade, a gente precisa sempre entender que os propósitos de Deus para a humanidade foram constituídos numa única base. E essa base é: Deus criou o ser humano para a sua honra e para a sua glória. Deus criou você para honrar e glorificar a Deus. Você crê nisso? Deus criou você para honrar e glorificar a Ele. Eu não conheço da sua história de vida, eu não conheço das suas lutas, eu não conheço das suas dificuldades, mas eu quero dizer a você que Deus criou você para a honra e para a glória dEle. Agora, existe algo que nós não podemos deixar de considerar, que é a realidade do pecado. O pecado entrou na humanidade, destruindo a beleza, tirando as cores vivas de Deus da criação, e fazendo com que a criação ela se tornasse um projeto distante daquilo para o qual ela foi constituída. Diante disso, algo que nos chama muita atenção é desse amor, dessa insistência, dessa busca ativa de Deus, aonde o Senhor, Ele olha para todas as coisas, mesmo assim, desconfiguradas, e Ele olha com amor, Ele olha com compaixão, e Ele dá uma nova chance. Não podemos nos esquecer jamais disso, que Deus, assim como Ele nos criou para a sua glória e para a sua honra, Deus ele nos dá novas chances a todo momento. Ele deu uma nova chance à humanidade para que a humanidade pudesse viver de acordo com seus propósitos, de acordo com seus parâmetros, de acordo com aquilo que Ele queria que a humanidade fosse. E diante disso, a gente vê aqui no início de tudo, o Senhor, Ele resguardando, protegendo ali um núcleo, que é um núcleo familiar. Quando a gente olha para esse núcleo, a gente pode dizer da seguinte forma: Deus ele olhou com tanto cuidado para a humanidade, que diante da perspectiva do dilúvio que iria cair, Deus ele separou ali uma família, um grupo familiar, para que essa família não se perdesse, para que essa família não entrasse em extinção. Junto com essa família, nós vemos Deus protegendo ali parte da sua criação, e aí envolvem os seres viventes que estavam sobre a terra, e dando a oportunidade de que, juntamente com esse projeto que é a família, esses seres viventes fossem guardados também, para que, logo após as águas baixarem, a arca parar ali num lugar em terra seca, e a família descer da arca, o propósito instituído para a família continuasse. E diante disso a gente vê algo belíssimo, que é a realidade que Deus deu à família, Deus deu ao homem e à mulher, Deus deu à criação, o poder de gerir e de cuidar de todos os objetos criados que estão sobre a face da terra. Não foi dado
a nenhum outro ser, a nenhuma outra espécie, senão a espécie humana, o direito, a condição, a sabedoria, a destreza para gerir os recursos criados por Deus. E nós podemos notar isso. Nós vemos que hoje o ser humano, ele cuida desde os ambientes, que são os mais tecnológicos de ponta, criando recursos que facilitam a vida da humanidade, mas nós lidamos ainda com uma realidade do ser humano que está no campo de trabalho, plantando e colhendo ali as verduras, os vegetais, os legumes que vão para a nossa mesa diariamente. Por detrás disso existe o quê? Um poder criativo dado por Deus e também uma autoridade concedida por Deus para que a família pudesse gerir tudo aquilo que foi criado e colocado à sua volta. Então, quando nós pensamos no projeto de família, ainda que hoje nós compreendamos que existem muitas lutas em família, e existem alguns que preferem conviver com os seus pets do que com a família, nada contra os pets, mas existem as suas opções, Existem pessoas que já desacreditaram totalmente de pai, mãe, irmão, e ele prefere viver com o seu animalzinho, com o seu pet, do que conviver com a criação, imagem de Deus, que está ali do lado dele, que faz parte da vida dele também. Então, Deus, ele dá oportunidade para que, em meio a uma situação onde nós precisamos uns dos outros, a família ela seja priorizada, ela seja conservada, ela seja ativamente guardada para que ela possa cumprir os propósitos de Deus sobre a face da terra. Deus, ele se revela ao mundo por meio da família, meus amados irmãos. A gente não pode se esquecer disso jamais. A salvação é individual, mas há um trabalho especial que Deus faz no coletivo. Que Deus trabalha no coletivo, Deus salva pessoas, mas Deus se revela ao mundo de formas coletivas também. E isso envolve o quê? A família. Portanto, eu quero dizer para você nessa noite, que por mais que você esteja decepcionado com a sua família, que por mais que você tenha sofrido situações de desgaste dentro dela, que por mais que você tenha pensado em até mesmo abandonar a sua família, abandonar os seus filhos, abandonar o seu casamento, eu quero dizer para você que Deus, ele se importa com a sua família. Deus, ele se importa com você, Deus, ele se importa com a sua família. E não tem ninguém mais apto para fazer isso do que Ele. Nós não compreendemos, mas Deus, ele compreende. Nós não sabemos, mas Deus sabe. Porque Deus criou a família para a sua glória, para a sua honra e para a sua manifestação. Aqui nós vemos no livro de Gênesis que, diante de uma questão que envolvia a corrupção humana, o capítulo 6, alguns versículos antes, mostra para nós que a corrupção humana ela era tão grande. O ser humano ele tinha se desafeiçoado tanto do projeto inicial, que ali já haviam mortes, havia idolatria, havia uma busca egoísta, havia uma atitude que era uma atitude tão somente que se volvia para si mesmo. Deus, ao observar tudo isso e ao ver essa realidade, Deus, ele dá uma oportunidade para a humanidade se reconsiderar e fazer novamente as coisas de um modo correto, e ele salva uma família, ele acha graça diante dos seus olhos de uma família que ali existia, e essa família era a família de Noé. O versículo 8 do capítulo 6 diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé achou graça aos olhos do Senhor. Isso me chama muita atenção, porque Noé, ele era um homem como outros homens da sua geração. Noé tinha suas lutas, Noé tinha os seus perrengues na família, Noé tinha as suas DRs com a sua esposa, Noé tinha ali uma vida que não era fácil. Nós podemos entender isso sabendo de que forma família é família em todo tempo, em toda hora. Independente se foi no 4.000 anos antes de Cristo, independente se foi 2.000 anos depois de Cristo, quando nós olhamos a abrangência da história bíblica, nós podemos entender que
é algo que gira em torno aí de mais de 6.000 anos. 4.000 anos antes de Cristo e mais de 2.000 anos depois de Cristo. E a realidade é família em qualquer tempo. Tem suas lutas, tem suas dificuldades. Eu acredito que os filhos de Noé faziam birra, igual os vossos filhos fazem nas vossas casas. Eu acredito que Noé, ele tinha ali os seus momentos, aonde, junto com a sua esposa, ele tinha os momentos de uma conversa talvez mais rígida, mais dura. Cobranças vinham da sua esposa, talvez falando: Noé, você não para em casa. E imagina quando Noé começou a construir a arca, né? Aí que ele não parava em casa mesmo. Noé, você não tem tempo para os filhos. Noé, você não tem tempo para mim. Mas a gente vê que em tudo isso é uma realidade tão somente que é a realidade da família. Nossas famílias são assim. Às vezes nós olhamos para algumas famílias e a gente fala assim: poxa, que legal seria se a minha família fosse igual àquela família. Mas a verdade é, você não sabe das lutas que aquela família passa. Às vezes nós temos sempre a tendência de falar assim: olha, a grama do vizinho é mais verde do que a minha, os vidros do vizinho são mais limpos do que o meu, os filhos do vizinho são mais educados do que o meu. Mas a verdade é uma só, é tudo igual. As esferas são simplesmente diferentes. E quando nós conhecemos um pouco mais de perto o que o outro faz, a gente entende que tem tantas lutas quanto as nossas lá. Então Noé, ele, apesar de viver nessa dinâmica familiar, algo que nos chama muita atenção é que Noé achou graça aos olhos de Deus. Em outras palavras, Deus olhou para Noé e viu algo diferente na vida de Noé. Viu algo diferente que provavelmente não estava no coração do João, do José, não estava na família da Maria, não estava na família do Bernardo, estava em Noé. É por isso que eu digo que a salvação, ela é individual. Deus trabalha no coletivo. Porém, Deus, ele tem essa ótica onde ele consegue enxergar algumas coisas muito preciosas que estão dentro de nós. E Deus, ele viu isso na vida de Noé. Essa graça que era ali, saía de Noé, era tamanha que ele se destacou aos olhos de Deus naquela geração. E aí a gente pode entender que isso que chamou a atenção de Deus, provavelmente era a forma que Noé lidava com as realidades da sua espiritualidade. Era a forma que Noé, ele tinha ali na sua cabeça a realidade que vinha por uma tradição oral acerca de Deus. A gente precisa entender que há poucas gerações antes de Noé, Adão, ele andou com Deus. Adão e Eva, eles ensinaram os seus filhos acerca de Deus. Então era algo ali que estava sendo repassado de pai para filho. E eu acredito que Noé, na sua geração, ele havia ouvido acerca de Deus, ele havia ouvido que Deus é o amigo fiel, que Deus, ele é o criador de todas as coisas, que foi Deus que deu a oportunidade para que eles estivessem ali naquela terra. E Noé, ele tinha um coração humilde, manso, obediente, e isso chamou a atenção, com muitos outros adjetivos e qualidades que acompanhavam ele. Ali, diante das imperfeições de Noé, veja que Deus, ele olhou com graça para áreas que provavelmente eram áreas de destaque na vida de Noé, mas que não eximiam Noé das distrações da vida e dos problemas que ele tinha no seu coração. Quando nós olhamos para o relacionamento entre o homem e Deus, uma das grandes ilusões, um dos grandes problemas é quando alguns falam assim: eu sei que eu preciso de Deus, mas eu preciso primeiro arrumar todo o meu coração, eu preciso arrumar, perdoar todo mundo primeiro, eu preciso acertar tudo na minha vida, para depois aí sim ter um relacionamento com Deus. E isso é uma grande ilusão, porque é impossível arrumar tudo para que a gente tenha esse encontro com Deus primeiro. A gente vai chegar assim, destruído, quebrado, com problemas, com dificuldades,
Mas a verdade é que Deus, Ele olha para o coração da humanidade e Ele consegue enxergar graça. Ele consegue enxergar virtudes que destacam pessoas e fazem dessas pessoas, certamente, grandes vasos de bênção nas mãos do Senhor. Grandes vasos de bênção na mão do Senhor. Isso não quer dizer que há uma perspectiva da impossibilidade de termos o nosso coração ajustado. Não. Há sim possibilidades de ajustarmos o nosso coração. E isso só se dá a partir do momento em que nós nos encontramos com Deus, nos encontramos com Jesus, aí é vida nova. Aí é caminhada nova. E isso o Senhor, Ele dá a opção, Ele dá a oportunidade. E Noé, ele achou essa graça aos olhos do Senhor. Essa graça que fez dele alguém que foi destacado naquela geração e que teve por base a sua família sendo guardada ali na arca enquanto a chuva caía 40 dias e 40 noites. O versículo 9 do capítulo 6 diz da seguinte forma: essas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo, um homem perfeito em suas gerações. Noé, ele andava com Deus. A pergunta que fica a nós é como que nós estamos lidando na nossa geração com a nossa família. Veja que aqui não é destacado se os filhos de Noé andavam com Deus. Não é destacado se a mulher de Noé andava com Deus. É colocado, Noé andava com Deus. A pergunta que surge é justamente que, às vezes, você está sozinho na sua casa, você quer resolver as coisas, você quer uma vida nova, um ambiente novo dentro da sua casa. Talvez os seus filhos não querem, talvez o seu esposo não quer, talvez a sua esposa não quer. Mas a pergunta é, como que anda essa certeza dentro de você, a ponto de que, diante de uma observação de Deus, Deus olhe para você e diz, ela anda com Deus, ele anda com Deus. Veja que Deus, ele pode fazer grandes coisas na família a partir de uma pessoa que ama, serve e teme a Deus. Então, esse movimento é um movimento onde Deus estava mostrando claramente que por meio das atitudes de Noé, por meio da decisão de Noé, porque andar com Deus é uma decisão, andar com Deus não é algo que nós somos encaminhados por algum erro da vida, não, é uma decisão, andar com Deus é decisão, e Noé andava com Deus, e diante disso, a família dele foi vista como uma família que agradou a Deus. E aí, de um modo muito especial, a gente vê essa imagem que simboliza muito bem a questão da salvação, que tem a ver com uma família entrando numa arca, e ali dentro daquela arca, aquela família sendo guardada, enquanto lá fora as coisas estão sendo destruídas. Você já se sentiu assim na sua casa? Você já se sentiu assim em algum momento da sua vida? Parecia que as coisas lá fora, elas estão acabando, elas estão se destruindo. E às vezes é a realidade assim de um pai, de uma mãe, que no seu emprego tudo está dando errado, tudo está dando de uma forma assim, atravessada, é o desemprego que chegou, é a situação da saúde que chegou, tudo externamente está como um dilúvio, mas a pessoa sente paz, ela está guardada, ela está protegida em Deus. Eu me lembro de uma reportagem que foi feita com um pastor que faleceu já há alguns anos atrás, o pastor Russell Shedd, um homem assim, que teve a oportunidade de ser grandemente usado no nosso país, escreveu muitos livros, foi pioneiro na parte de edição de livros e de uma questão relacionada a conteúdos. E quando ele estava no final da vida dele, um pastor conversando com ele, filmando, e perguntou para ele da seguinte forma: qual que é a sua sensação agora, que você sabe que está já no final da vida, nos últimos momentos da sua vida? E ele disse da seguinte forma: eu sinto que eu estou mais perto de Deus. Eu sinto que eu estou me desgrudando, e ele usou a palavra assim, eu estou me desmamando deste mundo, e eu estou sendo recebido nos braços pelo Pai. Meus amados, isso é fantástico. Diante de uma fala dessa, eu digo assim, se você tinha medo da morte,
Você precisa olhar para uma fala dessa e entender que há graça até na morte do cristão, como diz os Salmos. Porque diante de o mundo acabando, diante do oxigênio faltando, diante dos batimentos cada vez mais lentos, uma pessoa fala: eu sinto que eu estou mais perto de Deus. Eu sinto que eu estou mais seguro no Senhor. E assim Deus, Ele dá a graça para que a família possa viver esse ambiente, viver esse universo. Eu quero dizer para você que Deus ama a sua família, Deus ama a sua casa. E Ele é esse que quer proteger a sua casa e a sua família, a fim de que as atitudes externas, as atividades externas, não roube a esperança, a graça que há dentro da sua casa. Não tire de você o prazer de viver em família, de ter alegria com seus filhos, de ter prazer em caminhar com seu cônjuge, de olhar para a sua família e dizer: eu tenho uma família. E eu amo minha família. Parece que alguns hoje têm medo, têm vergonha de verbalizar isso, de falar isso para os amigos. Eu digo para você que você precisa falar isso. Se você tem entendido a importância da sua casa e o amor de Deus com a sua casa e os seus filhos, você precisa falar isso para os outros, dizendo: eu amo a minha família. Eu amo a minha família. Sabe por que nós precisamos verbalizar? Porque quando nós verbalizamos, nós criamos muros que protegem a nossa casa. Se porventura tinha um inimigo que está querendo destruir nossa casa, ele está ouvindo você dizer: eu amo a minha família. Se porventura tem alguém que está tentando minar o seu casamento, entrar dentro do seu casamento, perverter a intimidade do seu casamento, a pessoa vai ouvir. As pessoas vão ouvir: eu amo a minha família. E amar a família é algo assim que é indescritível. É essa realidade de um Deus que ama os seus filhos, e Ele se dá em favor dos seus filhos. Pai e mãe, meus amados irmãos, são movidos por atitudes que a ciência desconhece. Existem algumas químicas no coração de um pai, de uma mãe, de um esposo, de uma esposa, de filhos, que a ciência não consegue descrever, porque isso daí é o toque de Deus dentro da família. É o toque de Deus numa pequena criança, num bebezinho, sabe? Que acabou de sair do ventre da mãe e é colocado ali no seio da mãe e ele sente o cheirinho da mãe e aquilo ali é indescritível para ele. Aquele perfume da mãe é algo indescritível, é algo que pode colocar ele em qualquer outro colo. Ele vai entender: não é minha mãe, não é minha mãe, não é minha mãe. Mas quando coloca no colo de mãe, a coisa muda. É aquela realidade de um casal onde o esposo ou a esposa estão cansados e aí um dos dois diz: olha, eu estou com você, vamos caminhar juntos, nós vamos conseguir. E saiba que ainda que você deixe tudo para trás, ainda que você perca tudo, eu estou com você. Meus amados, isso dá um up. Eu estava hoje pela manhã na secretaria imprimindo algumas coisas e estava meio assim, ouvindo, gansando, lá a classe do Casados para Sempre, né? Estava na classe e eu lá só atento, né? E os casais dando os testemunhos de como eles estavam percebendo algumas coisas no relacionamento e da vida e da luta. É isso daí. Quando o casal faz essa leitura, faz essa aplicação de que precisa caminhar junto, eu digo para você, a caminhada se torna mais curta, o peso se torna mais leve, as realizações são mais reais dentro da nossa vida. Eu digo que casais unidos vão mais longe, famílias unidas vão mais longe. Existe uma realidade, que é uma realidade onde os filhos vêm, a família é constituída, os filhos crescem, tem um momento das crises, das dificuldades, mas eu quero dizer que ainda assim vale a pena viver em família. Vale a pena viver em família. Talvez você tenha um filho que está na adolescência agora e você está orando a Deus falando: Senhor, passa logo essa época que eu estou ficando doido. Passa logo essa época. E se pudesse pular essa fase da adolescência, né, alguns pais fariam a opção no contrato com Deus: pode pular.
eu quero meu filho até os 13, depois dos 13 já pode jogar lá para os 22, trabalhando, casado, tá tudo bem. Mas não tem jeito, tem que passar, tem que passar. E se não passar, é algo que vai fazer falta. E você que talvez está vivendo esse momento de crise agora, de dificuldades agora nessa fase, eu quero dizer que amanhã depois você vai olhar para trás de tudo isso e você vai dar graças a Deus por ter visto seu filho passar, vencer e passar por essa fase. Porque se você não tivesse ele com você, talvez haveria um vazio dentro de você que somente ele poderia preencher. E Deus deu a graça dele estar com você. Então nós vemos aqui que Noé, ele achou graça aos olhos de Deus, e diante de achar graça aos olhos de Deus, Deus dá a oportunidade dele ser salvo ali daquela tempestade. Imagina só uma chuva de forma torrencial caindo 40 dias e 40 noites. Nós vemos algumas chuvas aqui no estado de São Paulo, né? Às vezes uma semana de chuva já alaga tudo, derruba casas, derruba encostas, faz um estrago total. Agora imagina 40 dias e 40 noites chovendo sem parar. A drenagem não consegue conter, as águas subiram. E diante disso, Noé e sua família estavam dentro da arca. É interessante porque enquanto Noé construía a arca, outras famílias passavam, olhavam para Noé e zombavam de Noé. Não acreditavam que aquilo poderia acontecer. Eu quero dizer que Deus, Ele coloca algumas coisas diante da nossa família, aonde talvez alguns olham para a nossa família e zombam da gente. Alguns não acreditam. Alguns não acreditam que o casamento pode ir longe. 10 anos, 15 anos, 20 anos. Cada vez mais raro tem sido encontrar, realidades do tipo. E alguns desacreditam. Alguns, inclusive, já entram no casamento com essa possibilidade. Se não der certo, a gente separa. Já começa errado. Outros olham talvez para a família, e talvez olham para a sua família e dizem assim, os filhos deles não vão dar em nada. Eles não vão dar em nada, eles não vão estudar, eles não vão ter a oportunidade de entrar numa faculdade, ir para uma faculdade particular ou pública, trabalhar, ter família. Saiba disso, existem aqueles que desmerecem e que desacreditam. Mas diante de uma realidade onde Noé, ele estava ali construindo a arca, e um projeto grande, extenso, e pessoas passavam ali, só havia uma certeza no coração de Noé: foi Deus que mandou eu fazer, assim eu faço. Assim eu faço. Existem coisas que Deus coloca no coração da família, que é particular para a família. Existem coisas que Deus colocou no coração da sua família, que é de um modo particular para a sua família. Ou você acha que alguns sacrifícios que você já fez pela sua família foi em vão? Ou você acha que algumas abstenções que você teve ao longo da vida, algumas perdas, algumas oportunidades que você deixou para trás, existem pais que deixam de estudar para cuidar dos filhos. Existem mães que deixam de trabalhar para participar da primeira infância dos seus filhos e cuidar deles. Existem pais que com amor e graça, às vezes se submetem até mesmo a cargas exaustivas de trabalho para poder dar algo a mais para a sua família. Eu quero dizer para você que existem coisas que Deus tem colocado na sua casa, que é uma forma particular de Deus trabalhar na sua família. E isso não tem o certo e o errado, não tem o correto e o incorreto. Eu quero dizer que deve haver o quê? Uma percepção de que aquilo que você está fazendo é para o bem da sua casa, é para o bem da sua família, é para a manifestação da glória e do poder de Deus. E aí, eu quero terminar dando alguns conselhos. E o primeiro conselho é: permita que Deus esteja em primeiro plano dentro da sua família. Permita que Deus esteja em primeiro plano dentro da sua família. Isso envolve você ter uma devoção particular e pessoal com Deus, mas também envolve você ensinar os seus filhos acerca de Deus. Talvez nossa geração, ela foi pouco ensinada na infância acerca de Deus, mas nós temos hoje a responsabilidade de ensinar os nossos filhos a amarem a Deus, a temerem a Deus, porque o temor a Deus tem se perdido.
Me lembro que não faz muito tempo, da minha geração, havia temor. Havia temor. Me lembro que anualmente, bienalmente, meus pais, quando não eram cristãos ainda, nós íamos na igreja, em algumas atividades da igreja católica, mas era muito pouco. Mas quando nós chegávamos ali, havia temor. E esse temor, havia algo que minha mãe falava, olha, não bagunça, não corre. Havia aquela concepção, né? Você está na casa de Deus, né? Mas havia o temor, e quando a gente entrava ali, havia o temor. Passar na frente de uma igreja era algo que exigia reverência, exigia cuidado. Talvez uma reverência religiosa, sem muito sentido até. Mas havia reverência. Havia reverência que era levada para as outras esferas da vida. Então, a partir daquela reverência, a gente era ensinado a ser obediente aos mais velhos. Era ensinado a pedir bênção para a avó. Era ensinado a ter cuidado quando estava em família. Toma cuidado com o que você fala, para não magoar a família. Então veja que é preciso colocar Deus dentro da casa. Porque se Deus estiver fora de casa, nós vamos substituir o que está acontecendo fora para dentro. Se nós colocarmos Deus para fora, saiba que as tempestades elas ocorrerão dentro de casa. Se nós colocarmos Deus dentro da nossa casa, as tempestades vão acontecer fora, sim. Por vezes nós vamos nos molhar, por vezes nós vamos ter prejuízos, mas Deus estando dentro da nossa casa, nós teremos paz, teremos salvação, teremos o amor e o cuidado. Então, em primeiro lugar, coloque Deus como primeiro plano dentro da sua casa. E entenda que Deus ama você, Deus ama a sua família. Mas não somente isso. Em segundo lugar, entenda que Deus ele tem um propósito maior para a sua casa e para a sua família. Deus ele não criou a família somente para vocês viverem em pé de guerra, ou para haver cobranças dentro de casa, ou haver ali alguns prejuízos dentro de casa. Deus criou a família para viver os propósitos dele. E esses propósitos de Deus para a família são certamente bons, perfeitos, agradáveis. São propósitos de paz, são propósitos de vida. Então entenda que você, na sua luta em manter Deus ali dentro da sua casa, Deus está vendo. E os propósitos dele vão sendo feitos, vão sendo realizados dentro do seu lar. Diante de famílias cada vez mais ocas e vazias de Deus, nós nos deparamos com o quê? Com uma realidade como a que nós estamos vivendo hoje. Uma realidade onde cada vez mais a marginalidade aumenta, cada vez mais as famílias se destroem, se acabam, cada vez mais as formas de viver a família, elas são assim, totalmente solapadas pela vida, porque pessoas têm tirado Deus de dentro da família, de dentro dos seus lares. Quando a gente olha para uma realidade, igual aconteceu nessa semana, de um jovem de 23 anos, num assalto, tirar a vida de um jovem de 21 anos, que ali implorou para não morrer, ele levou 4 tiros e morreu, a gente sabe e entende, falta Deus na família. Aquele jovem que levou aqueles 4 tiros, poderia ser eu, poderia ser você, poderia ser o seu filho. Isso quer dizer o quê? Falta Deus dentro das casas, meus irmãos. Aí nós lidamos com uma realidade aonde, qual tem sido a intensidade da nossa busca, da nossa procura, do nosso entendimento? As famílias precisam se voltar para Deus como antes. Precisamos abrir o coração para Deus novamente. Não viver uma realidade de Deus somente aos finais de semana, mas nós precisamos viver Deus todos os dias da nossa vida. Precisamos falar para o mundo que nós amamos a Deus e amamos a nossa família todos os dias, porque todos os dias nós vamos ser pressionados, vamos ser confrontados, e isso leva muitos a ceder, isso leva muitos a simplesmente viver o que o mundo está oferecendo. Então saiba que Deus tem grandes propósitos para a sua família. E por último eu quero dizer para você,
que não existem famílias perfeitas, mas existem famílias onde o perfeito faz toda a diferença. E nisso eu quero destacar para você de alguma forma que Deus, Ele sabe das lutas que passam na sua casa. Deus, Ele sabe das formas que você talvez se desacredita da família, se desacredita do cônjuge, se desacredita dos filhos. Deus, Ele sabe disso. Deus, Ele está vendo tudo que passa através dos nossos corações. E Deus, Ele entende que de alguma forma isso tem a ver com a nossa humanidade. Lembra do que eu falei? O pecado entrou na humanidade, desconfigurou e nos coloca cada vez mais distante do propósito. Deus, Ele sabe disso, mas Ele insistentemente continua a nos buscar com amor. Deus insistentemente continua a colocar fichas e créditos no projeto que Ele assim projetou. Família não é um projeto falido, família não é um projeto que deu errado, família não é um projeto obsoleto, família é um projeto de Deus, que Deus ama muito, que Deus quer o bem, e Ele entende que nesse universo da família, os imperfeitos se aglomeram, e aonde os imperfeitos se aglomeram, há problemas, há dificuldades, há lutas, há confrontos, há brigas, há dificuldades, existem palavras que maltratam, existem algumas situações de esquecimento. E isso não acontece somente na sua casa, isso acontece na minha casa também. Porque nós somos seres humanos, porque nós passamos por dificuldades, porque nós passamos por situações. Mas em meio a tudo isso, eu quero dizer para você que Deus ama a sua casa, que Deus ama a sua família, Deus ama seu cônjuge, Deus ama você, Deus ama seus filhos, Deus ama aquele cunhado que talvez você não ama tanto, Deus ama os sobrinhos que às vezes chegam em casa e tocam o terror na sua casa, Deus ama eles. Deus ama a sua sogra, Deus ama o seu sogro, Deus ama os seus avós, Deus ama a família. E Ele simplesmente quer que você acredite nisso, porque quando você acreditar que Deus Ele ama a família, de alguma forma você vai se sentir desafiado a amar a família também. Ame sua família. Projete palavras que enalteçam a sua casa. Verbalize elogios, verbalize elogios, elogie seu filho, elogie sua esposa, elogie seu esposo, faça demonstrar a eles que eles são importantes para vocês, faça demonstrar no âmbito da sua casa que você é o que é, não tenha máscaras dentro de casa. Deixe as máscaras do lado de fora. Entre sem máscaras. E acredite piamente que Deus está fazendo uma grande obra na sua família. Porque Deus, Ele é família. Antes de tudo existir, quem estava na eternidade? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Em família, em harmonia. Deus cria o universo, e Ele dá como presente ao universo a família. No livro de Apocalipse diz que um dia todos nós nos reuniremos com Ele em família. Nos sentaremos à mesa com Ele em família. Reinaremos com Ele como família. Viveremos com Ele como família. Um dia nós vamos estar diante desse, que é Jesus, e Ele vai falar: meu filho, meu irmão, entra e faz uso de tudo aquilo que o nosso Pai criou para nós. Hoje nós fazemos parte da família de Deus. E isso não é pouco, gente. Isso não é pouco. Isso deve ser levado com muita seriedade. E deve, inclusive, recair sobre a realidade da nossa família, porque Deus ama a nossa família. Desafio para você nessa semana verbalize palavras de elogio, palavras de amor,
palavras de reconhecimento para a sua família. Talvez o seu filho tenha pisado na bola com você. Talvez o seu esposo tenha pisado na bola. Talvez a sua esposa tenha deixado a desejar. Mas eu gostaria que você olhasse não para os problemas, mas você olhasse para os pontos bons e de destaque que talvez não estão sendo considerados. Então, elogie a esposa por algo durante a semana, por um sorriso, por uma forma que ela cuidou da sua casa, por uma forma que ela tem sido esposa e cuidado dos filhos. Elogie seu esposo pelo cuidado e pela garra dele em sair cedo, voltar tarde, trabalhar bastante. Elogie os seus filhos pelas notas que ele tirou no colégio, ainda sendo algumas notas assim muito chechelentas. Elogie ele, para que ele possa melhorar. Elogie ele, porque se está ruim, a gente precisa entender. Tinha um amigo meu que ele falava assim, não existe nada tão ruim que não possa piorar, né? Então elogie para que possa melhorar, para que possa ir para frente. Elogie ele pelo cuidado que ele tem, às vezes, de arrumar a cama dele, né? Guardar o sapato, fazer algumas coisas em casa, o cuidado dele com a mãe, com os irmãos. Elogie ele, pegue ele e fale, filho, olha, parabéns, você está sendo um irmão, nota 10 para o seu irmãozinho. Olha, esposa, Deus abençoe você, parabéns, né? E olha, esposo, Deus abençoe você, parabéns. Desafio para a nossa semana: elogiar, verbalizar palavras positivas e declarar para os 4 cantos da terra: eu amo a minha família. Eu amo a minha família. Eu digo isso, eu amo a minha família. Eu amo a minha família. Eu amo a Tati, eu amo a Laura, eu amo meus pais, eu amo meu irmão. Agora é assim, você pensa que não tem problema? Tem problema. Mas eu decidi amar a minha família. Que Deus abençoe você. Que você possa assim fazer também. E que a glória e a graça de Deus possam ser visíveis através dessas atitudes. Tá bom? Que Deus abençoe você. Vamos orar nesse momento? Vamos colocar nossa vida diante do Senhor. E a pergunta que eu faço a você nessa noite é: você decide, juntamente comigo assim, amar sua família? A declarar e verbalizar, eu amo minha família, a orar por ela, a falar essas palavras positivas à sua família, hoje mesmo, quando você chegar em casa, ou no caminho para casa, ou durante a semana? Você é esse que tem se comprometido comigo? E eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Se essa é a sua oração, eu queria convidar você a ficar de pé no seu lugar, aonde você está, e nós vamos orar a Deus. Amém. Amém. Nós vamos orar ao Senhor, nós vamos colocar diante de Deus nossas vidas. E eu quero dizer que a caminhada não é fácil, as lutas são reais, mas o Deus que é o Todo-Poderoso e que ama a família está ao nosso lado, está ao nosso favor e quer o nosso bem. Eu quero orar por você. Amado Deus e querido Pai, bendito seja o nome do Senhor. Nesta noite, nós colocamos diante do Senhor todas as famílias que aqui estão. E independente, ó Deus, do que elas vivem e passam, eu quero dizer, ó Deus, que nós nesta noite nos levantamos e dedicamos nossa vida ao Senhor. Dedicamos nossa família ao Senhor. Pedimos, ó Deus, que a Tua graça e a Tua misericórdia sejam sempre expressões vivas e reais dentro da nossa casa. E que em meio a todos os desgastes já vividos, nós não venhamos desacreditar e jogar tudo para o alto, mas ao contrário, nós possamos nos apegar no Senhor e entendendo que no Senhor há vida, há esperança, há novas oportunidades e há algo especial que é o amor do Senhor para com a nossa casa, para com a nossa família. Abençoa cada um aqui, Senhor. Abençoa os casamentos, abençoa os relacionamentos entre pais e filhos. Abençoa, Senhor Jesus, o relacionamento com parentes próximos e que a graça do Senhor seja visível e destacada por meio da vida de cada um aqui, na vida dos seus entes queridos. Nossa gratidão ao Senhor, porque o Senhor nos colocou em família. Nossa gratidão ao Senhor, porque o Senhor nos salvou e nos colocou na família de Deus. E é no nome de Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos ao Senhor por tudo nesta noite. Amém.